QG Geek, eu sou Elon e humanos são amigos, não comida. Pessoal, resenha de hoje é uma resenha de um livro um pouquinho antigo, mas antigo, entre aspas, né? Ele tem muitos anos, acho que foi uns 5, 6 anos para lançar todos os livros, pelo menos. O autor ele escreveu o primeiro livro relativamente novo, foi com 15 anos, mas o livro fez muito sucesso. Teve uma versão cinematográfica que foi uma merda foda. Mas a coleção em si, fechada, foi uma das poucas coleções que, na verdade, acredito que foi a primeira, que eu virei e falei, a história acabou aqui, não tem o que ela continuar, ela acabou aqui e eu tô feliz porque ela realmente acabou, tá? Eu estou falando do livro Eragon, de Christopher Paolini. Eu acho que eu falei meio estranho o nome dele. Apesar de ser antigo, você acha ele com muita facilidade nas livrarias. Então vamos começar, pessoal. A história tem um prólogo, o qual eu não vou falar nada, porque o prólogo é aquela coisa de... ele fala muito da história, ao mesmo tempo que não fala nada. Então, se eu vou dar o prólogo e depois contar a história, o resuminho que eu vou dar pra vocês, eu vou dar dando spoilers. Então, eu não vou contar o prólogo, tá? Então, já vamos passar para Eragon. Eragon é um garoto que mora órfão, que mora com o tio e o primo, numa casinha um pouquinho afastada do vilarejo de Carvahal, ainda sendo propriedade do vilarejo, tá? O tio Geralt e o primo Horan, e eles vivem na miséria, tá? Não na miséria total, eles conseguem se virar. Eragon é um ótimo caçador, com arco e flecha ele é completamente imbatível. Então, vira e mexe, ele vai pra espinha caçar alguma coisa. O que tem de tão especial na espinha, pessoal? Raras são as pessoas que vão pra lá. Eragon, acredito que seja a única pessoa que tem coragem de ir pra lá. Por quê? Coisas estranhas acontecem. E o livro começa justamente com uma coisa estranha. Eragon tá seguindo um cervo. Há alguns dias já. Ele precisava caçar aquele cervo, por causa que o inverno estava chegando. E eles estavam completamente sem comida. Se ele não pegasse aquele cervo, ia ser meio que difícil para eles conseguirem se alimentar naquele inverno. É claro que acontece uma merda, tem uma pequena explosãozinha e o cervo sai correndo de medo. E Eragon sabe que ele não consegue mais perseguir o coitado. Só que ele foi seguir o barulho da explosão, ele encontrou uma pedra azul ovalada, um ovinho. Só que era mais ou menos muito grande. Ele pegou, analisou, nossa, a cor dele era... ele olhava pro ovo e falava, isso daqui é uma pedra preciosa, eu consigo vender isso por um preço absurdo, absurdo. E ele foi pro vilarejo tentar vender ele. Só que o problema foi, ninguém queria comprar uma coisa que não conhecia. É uma velha história, sabe? O que eu vou querer se... eu preciso de comida, não preciso de pedras preciosas. E quando ele encontrava alguém que queria, ele deixava escapar que era da espinha e não quero, só me dá aqui com essa coisa. Aí Eragon acabou ficando com esse ovo. E aí que algumas coisinhas acontecem. Antes do evento, entre aspas, principal, teve um pequeno festival onde Eragon levou esse ovo, tentou vender, né? Ovo não, eu tô falando ovo, já dando um pequeno spoiler, mas vamos tratá-lo como pedra. Tentou vender e não conseguiu. E Bronn, o contador de histórias de Carvahal, conta uma pequena história de um cara que era um cavaleiro de dragão, onde o dragão dele morreu e ele ficou desesperado. Ele chegou para os outros cavaleiros, para a ordem, e falou, não, eu preciso de um novo dragão. E eles falaram, não, a gente não pode te dar um novo dragão, não existe como. Ele entra em desespero, e ele era o mais poderoso de todos. Ele consegue domar um dragão à força por artes malditas, por assim dizer. E subjuga todos os outros. De forma que o dragão dele agora é o único dragão vivo. Esse cara é o Galbatorix, que é o grande vilão de toda a saga. O atual governante e ditador daquele mundo. Voltando para a história principal, Eragon com sua pedrinha. Ele meio que se conformou que não ia conseguir vender e ficou com ela em casa. Até que um dia ele vai tocar, ele se queima. Não foi meio que uma queimadura normal. Foi desenhado um símbolo na mão dele. E o ovo rachou. E dele saiu uma dragonesa. O engraçado é que Eragon, ao invés de contar para o tio e para o primo dele,
Ele resolve ficar com um dragão escondido, deixa na floresta, e ele percebe que ele tem meio que uma ligação com o dragão. Ele, ao mesmo tempo que entende que o dragão fala, ele consegue se comunicar com o dragão, ele consegue, entre aspas, gigantescas, controlá-la. Aí que tudo começa a dar merda. O vilarejo é atacado, na verdade a casa de Eragon é atacada e o tio de Eragon morre. E o primo de Eragon, Horan, não estava lá, estava em outro lugar. O tio de Eragon fica completamente... eu não diria destroçado por causa que ele ainda estava vivo. Mas Eragon não teve tempo de salvá-lo. Eragon então descobre que Bronn, o contador de histórias, também já foi um cavaleiro de dragão. O dragão dele foi morto. Dragonesa, na verdade. E assim eles começam um jogo de gato e rato, que os assassinos do tio de Eragon queriam Eragon, ao mesmo tempo que Eragon queria fugir, e ele também queria vingança. Então, eles fogem, logicamente. Bronn monta uma cela muito simples para Saphira, porque o engraçado é que o primeiro voo de Eragon em Saphira, ele fica com as coxas completamente em carne viva, porque a Saphira tem escamas. E isso que é legal. Normalmente quando a gente vê essas pessoas que montam um dragão, você vê, nossa, que maravilha, deve ser uma coisa muito linda. E o livro ele trata do atrito das escamas, que não é uma coisa macia, nas coxas do cavaleiro e que deixam Eragon completamente em carne viva, sangrando demais. E aí que chega uma das partes que eu mais gosto na maioria dos livros, o treinamento. Porque Bronn, como ele já foi um Cavaleiro de Dragão, ele tem conhecimento de magia e ele tem conhecimento de ser um espadachim. Ele vai ensinando para Eragon essas artes, como lutar com uma espada, como usar magia. E aí que você vê uma das coisas que eu mais gosto de Eragon. Para quem conhece os poderes mágicos, você só precisa saber a palavra. E a palavra vai tirar a energia de você para poder usar a magia em si. Só que as palavras necessárias, elas são ditas em uma língua antiga, onde você não pode mentir nessa língua. Se você mentir, quer dizer, se você mentir nessa língua, você morre. Simples assim. Ao mesmo tempo que, se você não tiver poder o suficiente para fazer o que você disse, você também morre. Porque a magia vai tirar de você toda a energia e quando não tiver mais, já era, deitou. E nisso gira boa parte da história. Tem algo que acontece lá pro meio do livro que muda completamente o fluxo. Isso de uma missão de fugir, de vingança, se torna uma missão de salvamento. E aí que você começa a entender como o livro realmente funciona. O livro Eragon, o primeiro livro, ele é muito simples, ele é muito direto e ele não diz muito para que a história veio. Só que quando chega no final, naquela última batalha, você fica, meu Deus do céu, que coisa... Gente, eu preciso da continuação. Ele deixa um gancho muito forte, ao mesmo tempo que ele consegue finalizar a história, então você fica feliz. Pessoal, como eu sempre faço, o trecho que eu mais gostei do livro, são vários, na verdade, né? Eu gosto muito de todo o trecho de Bronn treinando Eragon, ao mesmo tempo que eu gosto muito, muito da história que Bronn conta, onde você começa a entender as nuances desse mundo que Christopher Paolini criou. Pessoal, essa é a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curte, compartilha aí embaixo, dá uma olhada no nosso site, que a gente tem um site novo, uhul! Bonito, lindo, maravilhoso, eu acredito que vocês vão gostar do que a gente está colocando lá. Pessoal, até a próxima!